Flávio Bolsonaro afirmou que ele só participará dos debates do primeiro turno se o presidente Lula também estiver, evitando assim embates com os demais adversários. Lula, por sua vez, deve ir apenas um debate nessa primeira fase da corrida eleitoral, que é do Metrópolis? Não. É da Revista Oeste? Não. É da TV Globo. Em 1º de outubro, o último antes do primeiro turno das eleições. Flávio e Lula também devem comparecer às sabatinas da emissora previstas para começar semana que vem. Aliados de Flávio Bolsonaro temem que, sem Lula, ele se torne alvo dos demais candidatos à presidência, afugentando inclusive possíveis apoiadores em um eventual segundo turno contra Lula. Por esse motivo, a decisão de condicionar a participação. Auxiliares de Flávio argumentam que o objetivo dele é rivalizar com Lula e prometem confirmar presença em um eventual segundo turno para tentar forçar a participação do presidente. Já do lado do Lula, um dos argumentos usados para justificar a ausência é justamente o alinhamento dos adversários à direita. Na avaliação dos conselheiros do petista, ele será atacado não só por se posicionar à esquerda, mas também por estar na presidência. Sei, claro, entendi. Ok. Lembrando que o primeiro debate presidencial está marcado para domingo, agora que vem na TV Bandeirantes. Alguns análises. Essa é a primeira vez que a esquerda não apresenta vários candidatos. Porque estava a Soraya Trambique, estava a Simone Tablet também, e não é Tablet, é Tebet. E elas faziam, era um sabor direita, um sabor centro, mas eram canhoteiras, as duas. E traíra, porque Soraya se elegeu graças a Bolsonaro. Isso. Eu tenho dúvida se ela vai se eleger para a síndica do prédio dela agora. Mas elas duas estavam, que jogavam um pouco contra Lula, mas era mais para o outro lado. Mandavam pau para o outro lado. Só que agora Lula só está sozinho. E vamos avaliar uma situação de números. A minha praia é matemática. Números, não é matemática, é economia. Lula tem 43%, alguns falam que tem 45%, depende de quem paga. Se paga um fulano, tem 43%, se outro tem 45%. Mas na outra eleição, vamos supor, Simone Tebet, que estava dentro do governo e se aliou, vamos supor que tinha 3%, não lembro quanto. E a outra, Soraya, aí tinha Soraya mais 3%. Esse 3%, parte do 3% ia para o Lula. Agora, quem vota o Lula é Lula, não tem outra opção. O resto dificilmente vai votar por Lula. E aí aparece outro conteúdo. Pablo Marçal. Pablo Marçal, num debate, é uma figuraça. A gente assiste só para ver quem vai levar porrada, quem vai levar cadeirada, quem vai levar xingada, ou que documento ele vai apresentar. Mas a sensação que dá, e eu acho que escutei ao próprio Pablo Marçal falar disso, é que o Lula está apostando a ganhar em primeiro turno. E pelos andar da carruagem, 43% ou 45% não é suficiente para isso. Começo com você, Eduardo. Sim, Segredo, não é suficiente. E eu até concordo com essa postura que também não precisa ser tão genial para você constatar isso, de que Flávio Bolsonaro, em um debate que o Lula não esteja presente, todos os outros candidatos atacarão a candidatura do Flávio. Já o fazem sem debate, nas redes sociais, nas declarações, inclusive de sabatina. Então, eu concordo com esse ponto. Agora, sobre a porcentagem vinculada ao Lula, né, vamos dizer, das suas intenções de voto, como eu já falei numa outra oportunidade, sempre desconfio de pesquisa, mas o que dá para constatar, se você fizer um cruzamento entre todas que foram produzidas até aqui, que ele atingiu um teto. Então ele não consegue ultrapassar dessa pretensão, né, dessa intenção de voto. Ao contrário do Flávio, que segue em crescimento. Óbvio, teve ali um abalo ali, uma queda leve envolvendo quando surgiu aquele áudio dele com o Vorcaro, do Dark Rossi, mas, caso contrário, o Lula segue na mesma, não cresce e às vezes cai, depois recupera, então segue nessa linha. Eu acho difícil, sinceramente, caso contrário, não teria necessidade de o centrão, né, melhor não apoiar
Flávio Bolsonaro, né, conforme foi dito pelo próprio Globo mesmo, falando que foi fontes que consultaram, o Centrão consultou ministro do Supremo Tribunal Federal que aconselharam melhor não, abre aspas, melhor não, fecha aspas, melhor não apoiar Flávio Bolsonaro. Então, se isso se consolidasse, tivesse tanta segurança, não precisaria, então, essa articulação e de se expor mais ainda do que o ativismo judicial, ministro do Supremo Tribunal Federal, para tentar tornar mais, vamos dizer, mais aceitável e ter mais êxito em seu último ano de mandato o atual presidente da República. Por que tudo isso? Porque está muito claro para todo mundo o completo desastre que é o Lula 3. Então, até acharia melhor, até a sugestão do Loeble, que para a presidência da República tinha que convergir exatamente no candidato que tem o maior potencial já no primeiro turno para acabar liquidando a fatura, como é dito no popular, e aí a gente já faz o planejamento prévio para 2027, o segredo. Mas isso não vai ser possível por uma questão, por exemplo, o Partido Novo não pode prescindir de participar, porque senão pode perder a cláusula de barreira. Então eles têm que participar. Aquelas pessoas que nos acompanham na TV, vamos um rápido intervalo. Aqueles que estão nos acompanhando no canal do YouTube, continuamos com a programação em tempo real. Alfredo. Eu, apesar de entender e concordar com o que o Eduardo fala em relação ao Flávio não comparecer aos debates, eu continuo achando que para o Executivo devia ser obrigado pelo TRE participar de um mínimo X debates. Mas não aquele debate, com todo respeito, que às 10 da manhã na universidade lá de Cabo Bró, não. Eu acho que você tem que, porque o Lula, que não está no estado emocional 100%, é nítido isso. As próprias entrevistas do Lula, ele fala umas coisas que não tem pé nem cabeça, eu acho que nem ele acredita. Ou só ele acredita. Sim. Então, eu acho que o eleitor, o brasileiro, quanto mais debate ele tiver com os candidatos, ele pode avaliar não só as propostas, mas o estado do candidato. Então, eu gostaria de ver o Lula em todos os debates. Tomara. Como eu gostaria de ver o Flávio em todos os debates. Como eu sei que o Caiado vai em todos os debates, que o Zema vai em todos os debates, eu acho que é importante isso. E como gostaria que o governo também, o governo do Estado, os estados também têm que ter isso. Eu tenho visto agora que alguns estados do Nordeste também, alguns políticos ligados à esquerda, que tem uma vantagem grande, não vamos participar de debate, porque não precisa. Mas eu acho covarde. Eu acho que é covardia você não dar direito à população de entender as suas propostas, se bem que o Lula não dá mais. Não tem. Ele falou esses dias que o meu quarto do governo é para arrumar o país. Pô, e o cara acreditar nisso? Então, mas se alguém acredita nisso, Alfredo, se alguém acredita nisso, a culpa não é do Lula, não. Sem dúvida, concordo contigo. Agora, é muita ingenuidade, porque não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro, agora no quarto. Então agora não vai ser a picanha. O que vai ser agora? O javali. Nós vamos servir javali para a população. Espero que não. Eu espero que não. Não, precisa combater o javaporco, que a coisa está feia. O javaporco pode ser. A coisa está feia. Aí pode ser. Ainda teve Dilma no meio, né? Mas olha um dado interessante para a gente provocar a nossa audiência, inclusive. A diferença entre Lula e Bolsonaro no 2022 foi de 2.130.000, número redondo. Só que 32 milhões de pessoas... Estamos de volta com o pessoal da TV, então sejam bem-vindos. Vou retomar para você não perder o fio. Eu falava que a diferença entre Lula e Bolsonaro em 2022 foi 2.130.000 votos. 32 milhões de pessoas não foram votar. 3,9 milhões de pessoas votaram em branco. E 1,7 milhões de pessoas, se eu não lembro exatamente, está por aí perto, votaram e ficaram nulos. Quer dizer que estamos aqui em quase 38 milhões de pessoas que não participaram. E a diferença entre o presidente e o outro, que era o Bolsonaro, foi de 2 milhões e 100. Então, senhor, você tem que participar. Senhora, você tem que ir. Vote em quem você quiser. Gosta de esquerda? Vote na esquerda. Mas você tem que participar, porque o futuro, os próximos 4 anos, vão levar na tua tarraqueta também. Então, se você não escolhe bem, você vai se prejudicar. O melhor é quando você pode errar, mas participou. Ou seja, eu jogo um jogo de futebol. Eu posso ir e perder, mas eu tenho que jogar o jogo. Se eu não vou porque eu penso que vou perder, primeiro, que exemplo estou dando, assim, do ponto de vista eleitoral, para meus filhos? E segundo, que tipo de exemplo eu estou dando para a sociedade, dizendo, eu não estou nem aí, vote quem quiser, não acredito mais no país.
tem que acreditar no país, sim, porque o país é totalmente resgatável se tivermos um governo prudentemente cuidadoso do recurso público.